Olá, gente, bom dia! Vamos lá, a gente vai começar o terceiro módulo. Pessoal, primeiramente eu peço desculpa porque a minha voz ainda não está recuperada, né? Vocês viram no nosso encontro presencial que eu estava muito rouca. Teve um dia que a voz estava totalmente fechada e por isso eu tive que remarcar o nosso encontro presencial. E no dia do nosso encontro presencial nem falei muito com vocês, porque a minha voz realmente estava ruim, estava bem melhor, né? E ainda estou me recuperando desta voz. É assim mesmo, né? Porque eu sou alérgica e ainda falo muito, aí soma as duas coisas e pronto. Pessoal, o nosso encontro presencial foi muito legal. Embora a gente não tenha conversado muito, não tenha trocado muitas ideias, mas eu consegui perceber pelo ritmo de vocês, consegui sentir que vocês estão no caminho certo, que vocês estão caminhando muito bem. Então, só o fato de vocês quererem estar estudando durante as férias, terem tirado um tempinho para sair do ócio da sua casa, do seu lazer, para ir à escola, para fazer o simulado, eu vi a dedicação de vocês, vi o desejo de vocês de verem as notas. Isso já é extremamente positivo. Então, pessoal, fiquei muito grata, fiquei muito feliz por ter visto vocês, por estar acompanhando o desenvolvimento de cada um e espero que vocês continuem, tá certo? Porque logo, logo a gente vai ver o resultado desse trabalho. Então, vamos lá. Esse módulo 3, eu falei para vocês que o curso ele foi pensado em dois módulos. O terceiro módulo seria o simulado mais o encontro presencial. Mas percebendo a gama de informações que nós temos relacionadas à redação, eu preferi criar um terceiro módulo. Nesse módulo a gente vai falar sobre estrutura textual. Então eu quero fazer um vídeo falando sobre estrutura da introdução, outro sobre desenvolvimento e outro sobre intervenção. Provavelmente esses vídeos vão ficar um pouquinho longos, tá certo? Porque eu priorizei as técnicas mais importantes, as técnicas mais utilizadas. Se eu for colocar todas as técnicas, aí a gente vai ser muita coisa. Então, vai demorar um pouquinho esses vídeos. Se você está acostumado com vídeos menores, então faz uma pausa no vídeo, vai tomar uma água, come alguma coisa e depois volta pro vídeo, tá bom? Mas acredito que vai demorar um pouquinho cada vídeo desse. Então eu quero fazer em 3 vídeos, um falando sobre técnicas de introdução, outro falando sobre técnicas de desenvolvimento e o último técnicas de intervenção, para que vocês possam, dentro desse conteúdo, identificar a sua escrita. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Deixa eu só averiguar uma coisinha, perfeito. Vamos lá. A estrutura da introdução, falar sobre estrutura, a gente já vem falando ao longo de todos os vídeos que eu trouxe para vocês. Então, a partir do momento que a gente compreende o que é o texto dissertativo argumentativo, para que ele serve, as características dele, a gente já está incutindo na nossa cabeça a estrutura do texto dissertativo. Sabemos quais os passos a gente percorre para chegar até a nossa escrita, essa construção de conhecimento que nós estamos fazendo até esse processo de escrita. Então, entender que nós precisamos, em primeiro momento, compreender a proposta, que é uma das atividadezinhas que eu passei para vocês, compreender a proposta, trabalhando com as palavras-chave sempre trabalhando com as palavras-chave, elas devem sempre aparecer no texto, ao longo do texto, principalmente na introdução, nunca esqueça de colocar as palavras-chave logo na introdução, isso é muito importante. Depois que você compreende, faz essa interpretação textual, você precisa preparar mentalmente tudo que você sabe sobre a proposta. Então você está lá no dia da sua prova, no dia do seu concurso, no dia do Enem, fazendo o simulado. Você não vai fazer todas as técnicas que a gente está ensinando, não. Anotar, não, precisa ser mais rápido. Então você vai fazer sua análise interpretativa, lendo e marcando palavras-chave. Isso uma vez tem que ser
uma leitura rápida, tá? Por isso que a gente precisa treinar ao longo do ano essa leitura para que no dia da sua escrita ela seja mais rápida. E você vai preparar mentalmente o seu esqueleto. Né? O que eu vou colocar na introdução? O que vai ser a minha tese? Você pode partir de 4 princípios, tá? Eu coloquei esses princípios na aula seguinte, mas já vou adiantar para vocês. O que vai ser a minha tese? Qual o tópico frasal do desenvolvimento 2, do desenvolvimento 1? Qual o tópico frasal do desenvolvimento 2? E qual a solução? Pronto, partindo desses 4 princípios, que vai ser a ideia central do seu texto, que vai ser esse momento aqui 2, de preparar mentalmente, você já consegue desenvolver seu texto. Então, pegou o texto, no dia da sua prova, você vai pensar nesses 4 segmentos, tá bom? E agora vamos ver, o que precisa ter dentro da introdução? Eu sempre falo para vocês a técnica dos 3 pontos, ou, para ficar mais fácil, a técnica baseada em 3 ideias. Isso porque, às vezes, tem pessoas que conseguem subdividir o parágrafo em mais de 3 parágrafos, mas continuam em 3 ideias, tá bom? Então, o importante é que você construa um parágrafo de introdução e nesse parágrafo tenha, no mínimo, olha só, 3 períodos. Aí você me pergunta, o que deve ter nesses períodos? Primeira coisa, sempre apresentar o tema, que é esse ponto aqui, letra A. Sempre apresentar o tema. E esse, gente, é o momento chave de você trabalhar com a competência 2, tá? E aí, o que é trabalhar com a competência 2? É trazer um repertório. É você lembrar de um filme, lembrar de uma série, lembrar de um filósofo que você estudou, de algo na literatura, algum contexto social, você lembrar de algo. E isso a gente sempre lembra. Se você está estudando, está se dedicando, você está naquele nível que você, tudo que você vê, você consegue relacionar com a proposta, assistir Barbie. O que a Barbie pode entrar na minha redação? Se a gente pensar na Barbie, a Barbie é um modelo de mulher que ela abarca todas as diversidades de mulher. A Barbie, ela é mãe, ela é professora, ela é empresária, ela é executiva, ela é tudo. Se a gente for pensar na trajetória da Barbie ao longo das milhões de anos que ela tem uma gama de profissões e ela é totalmente autônoma de si. Então, olha quanta informação tem só porque eu fui assistir o filme da Barbie. Então, eu fui assistir o filme da Barbie, mas eu consigo relacionar aquilo que está acontecendo na vida dela com a proposta de redação. E é isso que eu quero de vocês. Redação, ela não precisa ser algo chato, não. Ela tem que ser sua vivência, ela tem que ser o seu dia a dia. Fui ao cinema, fui à exposição do Van Gogh, fui na praça conversar com os colegas. Tudo que acontece na sua vida, na sua vivência, você pode trazer para o seu texto, tá bom? Então, utilizem esse primeiro ponto do texto de vocês, que é a apresentação, para trabalhar com a competência 2. Traz logo uma informação extra. O segundo ponto é a problematização. Existem várias técnicas para essa problematização. A clássica, já que nós temos que trabalhar com as palavras-chave, é que você traga a proposta transformada, reconfigurada, parafraseada dentro dessa problematização. Então, você vai mostrar nesse ponto aqui a proposta em si, só que com a sua escrita. Pode, aí você pode perguntar, posso escrever do mesmo jeito? Pode. Olha aí, presta atenção, ó. Presta atenção. É a única parte do texto que o Enem deixa você copiar. Isto vai funcionar como abordagem completa. Lembrando, a abordagem completa é eu trabalhar com todas as palavras-chave que tem na proposta. Se eu utilizo a proposta por completo, o corretor, ele entende que você está trabalhando com a abordagem completa. E isso é uma regra, não sou eu que estou falando, a Geisezinha aqui não. Não sou eu que estou falando, é uma regra que nós, como corretores do Enem, recebemos pronta. Então, se eu estou lendo ali o teu texto para corrigir,
e você colocou a proposta completa, isso não é baseado em cópia. Isso a gente avalia como um repertório completo. Perdão, como uma abordagem completa. Você utilizou todas as palavras-chave, tá bom? Então, a técnica mais legal de se utilizar é você pensar na proposta, voltar para a proposta e criar a problemática pensando na proposta. Claro, porque ela é a problemática central do seu texto. E por último, a tese. Gente, a tese é muito, muito, muito importante. Aí, quando a argumentação, ela começa a partir da tua primeira linha. Então, às vezes, por causa do formato de correção do Enem, as pessoas têm o falso pensamento de considerar que argumentar é somente nos parágrafos de desenvolvimento. Não, argumentar a gente começa a partir da primeira linha. Cada escolha de palavra está direcionando o posicionamento do corretor. Você está moldando o pensamento do corretor, tá? Então, argumentar é a partir da primeira linha. E um dos pontos chaves na introdução é a tese. A tese é o ponto-chave em que o corretor ele vai se amarrar para entender todo o teu texto. Então, se eu leio só a tua introdução, eu já consigo, a partir da tese, eu já consigo subentender o que você vai escrever posteriormente. Olha só, o corretor, a partir da sua introdução, o corretor já espera, ele já sabe o que você vai escrever posteriormente, tá? Porque você está propondo ali na introdução, olha, vou falar sobre isso. Né? Como eu comecei a aula, olha, gente, nós vamos falar sobre isso nesse módulo. Eu apresentei para vocês. Então, vocês estão esperando aquilo que eu falei inicialmente. E a mesma coisa, o corretor ele espera aquilo que você propôs para ele na tese. Então, nós temos 3 partes na introdução. Apresentar o tema, e aí você já usa a competência 2. Trazer a problemática, puxando para o que está escrito lá na proposta. E terceiro, traz a tua tese. A tua tese é o elemento-chave, é o tópico frasal, é o guia, é o núcleo central da introdução. É ali que o corretor se baseia para entender todo o teu texto. Compreendemos até agora, pessoal? Vamos passar. Pronto. Para que a gente possa compreender como é que se escreve uma introdução e as técnicas de introdução, nós vamos trabalhar em cima de textos modelo nota 1000, tá bom? Que a gente vai lendo, vai avaliando e vocês vão compreendendo como é que funciona. Eu dividi aqui os períodos em cores, para que vocês possam compreender isso com mais clareza. Então, só pelas cores aqui, vocês podem compreender que está dividida em ideias. Então, eu vou ter aqui nessa subdivisão. Aqui no finalzinho ficou preto, mas é para estar em azulzinho também. Mas eu vou deixar aqui separado porque tem uma divisão aqui. É só um adendo dentro da tese, tá bom? Mas pronto, vermelho é a apresentação, verde é a problematização e aqui no finalzinho a tese. Tá? Vocês observem que, ó, quantos pontos finais aqui? Ó? Temos um ponto final, temos outro ponto final aqui, outro aqui e outro aqui. Então, no mínimo, são 3 pontos finais. A pessoa quis, nesse período 2 aqui, fazer 2 pausas, mas não tem problema. O importante é a ideia estar centralizada ali. Então, vamos lá. Uma técnica interessante para vocês é, por exemplo, eu estou ali no dia da minha prova. Claro que isso não vai acontecer com vocês, porque vocês têm informações muito boas e eu vi pela escrita de vocês que vocês conseguem trazer o conhecimento de mundo de vocês para o texto. Então, todo mundo que fez o simulado conseguiu começar o texto com informação extra. Trouxe um filme, trouxe uma série, trouxe uma lei, vocês colocaram sempre informações na introdução, então vocês já têm essa base. Então, utilizem isso. Vocês podem até me perguntar, mas caso eu não lembre de nada, mas você vai lembrar, tá? O que eu vou fazer? Você vai criar uma frase inicial afirmativa. Por exemplo, se o tema é a persistência da violência contra a mulher, aí você pensa, que frase eu posso criar para iniciar o meu texto?
Você pensa logo em utilizar as palavras-chave, tá bom? A técnica é essa. Não lembrei de nenhum repertório, o que eu faço? Olho para a proposta e vou criar uma frase pensando nessa proposta. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí você pensa na frase, né? O índice de violência contra a mulher vem aumentando drasticamente ao longo dos anos. Pronto, você já iniciou. O problema da maioria dos candidatos é iniciar. E aí a técnica é essa. Se eu não lembrar de nenhum repertório para iniciar, eu vou pensar na proposta e vou criar uma frase. Pensando nela. Viu que a frase que eu criei está envolvendo a questão da violência e da mulher. Se eu quiser começar de outra forma, a palavra-chave ali é mulher. Aí você pode começar falando da mulher, criando uma definição. A mulher contemporânea desenvolveu diversas habilidades para ser inserida dentro do mercado de trabalho e em outros setores sociais. Você está falando de um processo evolutivo da mulher. E aí em seguida você faz uma contraposição. Embora tenha se destacado tanto dentro da sociedade, percebe-se, por outro lado, que o índice de violência contra esse público vem aumentando. Tá vendo? E olha, que eu fui utilizando palavras-chave. Eu utilizei a ideia da evolução da mulher dentro da sociedade e em seguida mostrei que embora exista essa é meu cachorro. Só um minuto. Se mandou com a garrafa. Mas eu vou pegar, que ele vai fazer barulho. Só um minuto, gente. Pronto, achou uma garrafa d'água. Olha, a maçã tá bem aqui no meu pé. Então, estão percebendo o que eu tô falando pra vocês? Que a técnica para vocês iniciarem um texto, se não lembrar de nenhum repertório, é você trabalhar com as palavras-chave, é você manter a calma e você pensar, calma, eu tenho algo aqui para começar, eu tenho a proposta é o meu caminho, então eu tenho algo, porque às vezes bate aquele brancão, e só bate o brancão, olha só bate o brancão quando eu não estudei, quando eu não estou preparado, quando eu não estou preparada. Mas quando eu estou preparada, eu sei, as coisas vêm fácil. Claro que bate o nervosismo, aquela coisa toda, mas vem. Caso demore, você olha, não, eu tenho algo, eu tenho uma proposta, eu tenho os textos motivadores, tá aqui, tá tudo pronto. É só eu colocar as minhas técnicas na prática. E aí a forma de você pensar na sua introdução é essa, é olhar para as palavras-chave. Então, a primeira frase que eu criei é pensando em violência e na mulher. A segunda foi só pensando na mulher e depois interligando com a violência. Entenderam? Anotem aí essa técnica, tá bom? Anotem. Caso não tenha repertório para colocar na introdução, eu vou trabalhar com uma frase afirmativa que traga a ideia das palavras-chave. Pronto. Anotaram? Vamos para esse modelo aqui. Vou ler para vocês e a gente vai pensando. Dentre os costumes cultivados pela humanidade durante toda a sua trajetória, consumir bebidas alcoólicas em momentos festivos ou apenas para descontração é sem dúvida um dos mais marcantes. Você percebe aqui que a pessoa está trabalhando trazendo informações sociais, históricas, culturais. Porém, ela não traz nenhum referencial, ela não referencia. Segundo quem? Segundo a história? Segundo o filósofo tal? Segundo o historiador tal? Não traz. Ela traz informações históricas mostrando o costume, né, através de um conhecimento cultural, dos costumes da humanidade, mas não fez referência. Então isso é um posicionamento da pessoa. A pessoa leu, ela estudou, ela sabe que isso acontece no mundo e ela trouxe isso com as palavras dela. É mais ou menos isso que eu tô falando para vocês. É exatamente isso que eu tô falando para vocês. É você pegar o seu conhecimento de mundo e trazer para o texto. Então a gente já sabe aqui só por essa apresentação. Olha só, o que é uma apresentação? Pela apresentação eu sei quem é você.
Então, por essa apresentação, eu sei que ela vai falar sobre o consumo, tá bem aqui, ó, na segunda linha, consumo de bebidas alcoólicas. E isso está baseado em uma ideia social dentro dos costumes da humanidade. Então, dentre os costumes cultivados pela humanidade, isso já mostra que a pessoa tem conhecimento de mundo. Está relacionando com conhecimento histórico e cultural. Isso já mostra que a pessoa sabe sobre o que vai falar. Né? Tem a capacidade. É um texto autoral. Então, durante toda a trajetória, aí vem aqui ó, a ideia central dessa apresentação. Consumir bebidas alcoólicas, isso daqui. Aí vem em momentos festivos ou apenas para descontração. É, sem dúvidas, um dos mais marcantes. Tá? Fez uma apresentação. Depois que eu faço uma apresentação, e essa é uma apresentação geral, porque ele fala durante toda a trajetória da humanidade acontece esse ritual aqui. Então, se eu falo, ó, presta atenção, que isso é uma coisinha que alguns de vocês erraram. Se eu tô falando numa contextualização histórica mundial, e a minha proposta pede para eu falar no Brasil, então eu faço essa apresentação mundial e o que eu tenho que fazer no próximo parágrafo? Eu tenho que trazer para o Brasil, tá certo? Mesma coisa quando eu utilizo um filme, algo da ficção, um livro, um filme. Utilizei o livro, utilizei o filme, estou na ficção. Se eu estou na ficção, eu tenho que sair da ficção e adentrar a realidade. Tá? Isso é a apresentação do período seguinte. Outra coisa, se eu estou dentro do Brasil, esse exemplo aqui é mundial. Se eu estou no Brasil, mas eu estou lá no Brasil colonial. A minha apresentação foi Brasil colonial. Agora eu tenho que trazer para o Brasil contemporâneo. Como é que eu faço isso, professora? Através de palavras. Eu vou mostrar dentro do meu texto que realmente eu estou fazendo essa transição. Ah, se for da ficção, aí vem entre os conectivos, competência 4. Por que eu divido sempre em períodos? Para mostrar as ideias e também mostrar que depois de um ponto final eu preciso trazer um conectivo. Sempre, sempre. Lembrando, obrigatoriamente, os períodos e parágrafos e períodos precisam estar iniciando com conectivos ou expressões conectivas. Coloquei lá no materialzinho de vocês um arquivozinho só com conectivos, tá bom? Quem tiver dificuldade, vai lá e dá uma olhadinha. Então, eu preciso fazer essa saída de um ponto para o outro, tá bom? Então, se eu tô na ficção, eu digo saindo da ficção para poder entrar na realidade, certo? Se eu tô lá no passado, então eu digo no Brasil contemporâneo, entende? Então vamos lá, entenderam aí? Dei 3 dicas para vocês, anotem. Quando eu estou falando mundialmente, eu preciso no próximo período trazer para o Brasil. Segundo, se eu estou na ficção, segundo período eu tenho que trazer para a realidade. E terceiro, se eu estou dentro do Brasil, mas no passado, eu preciso trazer para a contemporaneidade. E isso eu faço através de conectivos. Anotem isso daí. Pronto. Aí vocês vão olhar para cá e vão dizer assim, Geise, você disse que tem que ter um conectivo aí. Cadê o conectivo? O conectivo, ele está bem aqui, ó. Então, ele está deslocado, entre vírgula. Uma das regrinhas que o Enem trouxe pra gente é, vocês podem até perguntar, por que essa pessoa deslocou então? Por que não colocou lá no cantinho dele certo? Porque uma das regras que o Enem mudou, uma das obrigatoriedades que o Enem pede agora, é que você trabalhe com esse deslocamento de informações, tá? O Enem, ele sempre traz uma mudança. Então, através dessa mudança, ele quer entender se realmente você conhece as estruturas argumentativas. E quando eu faço essa mudança, isso pode acontecer dentro de uma oração maior, isso pode acontecer dentro de um período. Só que, para quem não conhece, não sabe manipular direito a gramática, se você fizer essa desconstrução em outras orações, vai ficar difícil.
de entender o seu texto. Então, para que você garanta essa exigência do Enem, você pode escolher um conectivo e fazer esse deslocamento. Ou seja, o então era para estar bem aqui, ó, depois do ponto vermelho, então, vírgula. Aí escrevia direto. No Brasil, isso não se dá. Tá bom? Olha aí que dentro desse períodozinho eu já estou trabalhando várias técnicas. Técnicas de transposição de um período para o outro, técnicas de deslocamento, isso é gramatical, e técnicas e também falando um pouquinho sobre pontuação. Então, ao invés de eu colocar aqui ponto final e colocar o então, eu desloquei ele e a pessoa já garantiu aqui nesse parágrafo essa exigência que o Enem traz pra gente, tá bom? Então, o que eu indico para vocês? Para que a gente trabalhe com essa exigência, escolhe um conectivo e faz esse deslocamento. Já garantiu, tá bom? E aí não precisamos mexer no restante do texto. Pode ser só lá no parágrafo final, tá? A gente escolhe um momento e faz o deslocamento. Então vamos lá. Vamos trazer agora para o Brasil. No Brasil, então, isso não se dá de outra maneira. Sendo um país, aqui é para ser uma vírgula. Sendo o país um dos maiores consumidores de cerveja do mundo, carnavais, festas juninas ou mesmo encontros semanais entre amigos têm sempre que vir acompanhados do álcool. Tá? A gente aí, aqui é uma vírgula, tá bom? Olha só, pessoal. Ele fez uma apresentação geral mostrando que a bebida está presente na vida da sociedade humana desde muito tempo. No Brasil, a bebida também está presente na vida dos brasileiros em diversos momentos. No mundo, cadê? Consumidores de cerveja, carnavais, festas juninas ou mesmo encontros semanais. Pronto, mostrou aqui, trouxe a ideia para a realidade e mostrou que isso também tem na vivência brasileira. E ainda está trabalhando com as palavras-chave, que é a ideia do consumo de bebidas. Agora vamos partir para a tese. Ponto final, conectivo, todavia. Todavia, a utilização deste torna-se irresponsável quando o indivíduo dirige após o seu consumo. Quando ele colocou o deste aqui, ele está se referindo ao primeiro elemento dentro do período posterior, do período anterior. Então, todavia, a utilização deste torna-se impossível quando o indivíduo dirige após o seu consumo. Já está trazendo outra ideia, a questão do consumo misturado com o trânsito. E traz uma explicaçãozinha. Por que eu marquei esta em negrito? Para mostrar que dentro da tese eu posso também trazer explicações, tá? É uma outra técnica de tese essa daqui. E, portanto, a pessoa concluindo, a medida da lei seca faz-se necessária para a manutenção de uma sociedade tranquila. Então, só pelo que eu li aqui, nem estou vendo na proposta, eu já sei que a pessoa vai estar falando sobre a lei seca. Não é só sobre o consumo de bebidas, mas ela está falando sobre a importância da lei seca. É tanto que ela traz aqui na sua tese a lei seca como a manutenção de uma sociedade tranquila. Então, a proposta provavelmente deve vir relacionada com a lei seca e não somente com o consumo de bebidas. Percebem aí que a partir do que eu estou trazendo para o meu corretor, ele sabe o que vai acontecer? Ele sabe sobre o que eu vou escrever? Então, só pelo que a pessoa escreveu, eu estou subentendendo o que é a proposta, que eu nem li, e sei o que a pessoa vai escrever posteriormente. E é isso que vocês devem fazer, deixar tudo muito claro, explícito para o corretor saber, ler assim as suas mãos, né? Ele vai ler a sua alma através da sua escrita. Então, olha só, pensando na técnica, apresentei aqui nessa parte de vermelho, apresentei através de um conhecimento cultural mundial, trouxe para a realidade brasileira e, por último, destaquei a minha tese. E tem palavras-chave ao longo de todas as três partes, certo?
Então, olha só, dividir aqui pra gente prestar atenção, ó. Esse primeiro ponto está dividido no contexto histórico mundial, mesmo não aparecendo nenhum referencial, está. Traz para o Brasil, depois destaca-se a problemática, que é o consumo de bebida, né? Nessa partezinha em azul, ó, a problemática foi puxada para cá. A apresentação foi estendida aqui um pouquinho mais, né? Mas já dá indícios do problema, que é a questão do consumo. Aqui é na tese que a pessoa afirma realmente qual é o problema, né? Puxando aqui para a questão da bebida somada à direção, e aí tá o problema central. E por último, a pessoa traz ali a ideia fechando a tese, tá? A tese, ela é essas duas partezinhas. Deixa eu até ajeitar aqui para vocês, para não confundir. Pronto, esses dois primeiros pontos, trabalha-se com a apresentação. Essa partezinha em azul, ela é a tese. Ela é a tese. Ela é a tese, deixa eu botar a letra maiúscula. Ela é a tese, destacando o problema central. E essa parte final aqui é a tese também, só que ela vai ser destacada em uma explicação. Olha até a palavrinha que a pessoa... Portanto, uma ideia de conclusãozinha, né? Portanto... Então, uma ideia de concluir, uma tese com a ideia de concluir. Pronto, fechamos, para ficar bem claro para vocês. Entendemos, pessoal, até aí? Ok, vamos lá. A próxima. Agora temos 3 técnicas, tá? Vou apresentar para vocês 3 técnicas para que vocês possam escolher a melhor. Eu vi que a maioria trabalha já com repertório. Então aqui a gente vai trabalhando, mas para vocês entenderem essa construção textual e melhorar no que vocês estão precisando melhorar, tá? A maioria confunde muito a questão do uso de conectivos. Às vezes utilizam um que não tem nada a ver, às vezes falta um complemento conectivo, mais uma frase conectiva. Então isso vocês vão percebendo através dessa análise aqui. Não só dessa, mas também nas próximas aulas, que conectivo a gente precisa em todo o texto. Então vamos lá. Por exemplificação. Exemplificação é trazer um exemplo. É eu trazer à tona logo um exemplo do que eu vou falar. Tá? Eu posso colocar um exemplo para justificar, para ilustrar. Tanto eu posso... Aqui é a introdução. Então, na introdução, eu tenho que começar logo na minha apresentação. Se fosse no parágrafo de desenvolvimento, essa exemplificação ela viria no meio, que é para eu ilustrar aquilo que eu estou falando. Então, eu vou justificar a minha fala através de um exemplo. Isso na argumentação, mas no desenvolvimento eu trago logo na introdução. Então entenda, as técnicas que a gente utiliza para a introdução também são utilizadas no desenvolvimento. Só que eu preciso prestar atenção num detalhe, que na introdução eu começo logo com a técnica, então eu vou começar logo com o exemplo, e no desenvolvimento esse exemplo vai vir no meio do texto, eu não posso começar logo com o exemplo, tá bom? Então vamos lá, a pessoa começou aqui, ó. Declarado patrimônio imaterial brasileiro, o ofício das quebradeiras de coco é exemplo, olha aqui a palavra, é exemplo de preservação de conhecimentos populares que marcam a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos. Só por essa introdução, nós sabemos que a proposta é sobre povos e comunidades tradicionais. A pessoa utilizou é mais ou menos parecida com a outra. Não tem um referencial. De onde foi que ela tirou que essas pessoas aí, essas quebradeiras de coco, elas são importantes? De onde foi que ela tirou? Não tem essa referencial. Mas esse é um conhecimento de mundo.
É a mesma coisa de eu falar assim, aqui em Caucaia nós temos as comunidades indígenas, temos ali os tapebas, e eles representam a formação cultural da comunidade caucaiense. Aí, isso eu coloquei na minha redação. Qual é o referencial? Não tem um referencial, é o teu conhecimento de mundo, é a tua vivência. Isso também vale, tá? Então, é você saber apresentar aquilo que você vive de forma imparcial. Então, essa pessoa conhece as quebradeiras de coco, provavelmente vive próximo de comunidades que têm as quebradeiras de coco. Então, ela sabe que elas fazem parte de um patrimônio brasileiro. Assim como os índios aqui da Caucaia também são patrimônio brasileiro. Tá? E aí ela sabe, ela reconhece, ela viu em algum canto que elas já foram declarado patrimônio imaterial brasileiro. Então eu vi, assistindo o jornal, eu vivenciei e eu trouxe isso para minha redação, tá? Então isso é muito válido, isso é muito forte, porque é um conhecimento cultural que você traz para o seu texto. Então a pessoa falou ou utilizou como um exemplo. Isso é um exemplo, né? Essas quebradeiras são um exemplo de preservação de conhecimentos populares que marcam a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos. Aqui eu tenho muitas palavras-chave, certo? Muitas palavras-chave. Tem a palavra brasileiro, tem a ideia de preservação, que quando eu falo em preservação eu lembro de valorização. Populares, cultura, cadê a outra? As relações interpessoais entre os povos. Então, logo na introdução, a pessoa trouxe várias palavrinhas que faz o corretor prender a atenção e dizer, esta pessoa realmente está falando sobre os povos e comunidades tradicionais. Agora eu vou puxar agora para a problemática. Apresentei com exemplificação, perceberam aí como é que se utiliza um exemplo. Agora eu vou trazer para a problematização. A pessoa utilizou aqui similarmente. Então, similarmente, ela está fazendo uma comparação. Qual a técnica que ela utilizou para sair do período de apresentação para o período de problematização? Foi o processo de comparação. Similarmente, então eu estou comparando as quebradeiras de coco com algo que eu vou colocar posterior. Tá? Então, é vocês perceberem, ó, presta atenção nisso aqui. Vocês devem perceber qual a ideia você quer estabelecer entre o período 1 e o período 2. Quando eu falo para vocês assim, olha, teu texto está maravilhoso, mas a competência 3, ela precisa de uma complementação. Ela precisa ser mais clara. Ela precisa deixar o corretor entender. Você precisa deixar com que o corretor entenda o que você está falando. Quando o corretor fala isso, a primeira coisa que a gente deve avaliar é o conectivo. O conectivo ele já dá a ideia, ó, similarmente. Então eu estou comparando da mesma forma que. Estou fazendo uma comparação. Então, se eu estou fazendo uma comparação, aí você vai ver, realmente eu quero fazer uma comparação aqui ou não, eu estou querendo fazer uma contraposição, eu estou querendo explicar. Então, o que você quer é o conectivo que vai aparecer. Cada conectivo, ele tem uma carga semântica, ele traz um sentido. O que é carga semântica? É um sentido que cada palavra traz. E os conectivos, eles têm cargas semânticas muito fortes. Então vamos lá, vamos ver se a pessoa está comparando mesmo. Similarmente, muitos outros grupos tradicionais possuem saber de extrema importância. Comparou ou não comparou? O exemplo foi só das quebradeiras de coco. Aqui, ele está comparando com outras comunidades, outros grupos que eles também têm essa importância. E olha só a sacada dessa pessoa. A proposta é povos e comunidades tradicionais. Aí vocês me perguntam, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com essas palavras se eu não sei palavras-chave? Aqui a pessoa colocou, ó, conhecimentos populares. E aqui ela colocou grupos tradicionais. Outros grupos tradicionais, tá? Utilizou a palavra tradicional com uma palavrinha diferenciada, que não é povo nem comunidade. É grupo tradicional. Então, população, comunidade, grupo, certo? Vocês vão aí variando as palavras.
Então, trouxe para a realidade, mostrando, fazendo uma comparação. Então, quando você vai construir o seu texto, você já sabe. Eu fiz uma apresentação e em seguida eu quero o quê? Uma contraposição? Um exemplo? O que eu quero? Você tem que saber o que você quer posteriormente para saber qual conectivo você vai começar. Combinado? Por último, nós temos a tese. Nesse contexto aqui, conectivo, iniciando, vírgula. É válido analisar como, primeiro problema, a negligência estatal. Pessoal, a negligência estatal, ela é legal porque como nós trabalhamos com problemas sociais, nós subentendemos que todo problema social que o Enem traz pra gente, ele está relacionado com a negligência estatal, está relacionado com o governo. Se o governo não atua diretamente na resolução do problema, a culpa é dele, porque ele é o responsável de cuidar de toda a população, tá? Então você pode sim utilizar o Estado em qualquer proposta. Ele é um repertório coringa, tá bom? Então nós podemos sim colocar a culpa no Estado. O Estado, ele tem participação direta com todos os problemas sociais que acontecem em nossa sociedade. A pessoa utilizou logo um repertório coringa, utilizou uma problematização coringa, negligência estatal. E o segundo, e a existência de uma visão capitalizada sobre a natureza. E utilizou a segunda problemática, uma ideia, um problema muito focado na proposta. Então, a dica que eu dou para vocês é, para garantir a escrita mais rápido e garantir que o teu texto ele também não tenha tantos erros gramaticais, você já pensa em um parágrafo coringa. Por exemplo, gosto da negligência estatal, então a negligência estatal cabe para tudo, então eu guardo um parágrafo para negligência estatal, tá? E o outro eu crio baseado na proposta, certo? Combinado? A maioria dos candidatos sempre utiliza a negligência estatal. E aí você pode perguntar, mas professor, se todo mundo usa, será que eu vou baixar minha nota? Não, caro cursista, não, claro que não. Você baixa a sua nota por não saber escrever. E não porque todo mundo está utilizando a mesma coisa. Então imagina só, eu vou escrever, todos nós, né, que estamos aqui assistindo, todos nós vamos escrever um texto e vamos colocar em um dos parágrafos negligência estatal. Será que a minha escrita, o que eu vou escrever, vai ser a mesma coisa que você vai escrever? Não. Então tá vendo? Aí tá o quezinho. A forma como eu escrevo é que vai garantir a minha nota. E não se eu coloquei a mesma ideia que o coleguinha lá fulano de tal colocou. Mesmo porque, pessoal, todos os jovens do Brasil estão estudando os mesmos conteúdos, estão vivendo praticamente as mesmas coisas, se a gente pensar no currículo educacional. Então, não fiquem com medo, escreva, é o seu texto, faça escolhas, delimite o que é mais fácil para você escrever no seu texto. Gostou? Independente se milhões de pessoas vão utilizar, saiba, a sua escrita é diferente do colega ao lado, tá bom? Então, nós temos uma problematização coringa, que é a negligência estatal, e temos um mais focado na proposta. E a existência de uma visão capitalizada da natureza. Representa desafios para a resolução de tal problemática. Pronto, fechou. Tese linda. Introdução nota 1000. Então, tô trazendo para vocês sempre modelos nota 1000. Então, vocês vão olhar aí como não é um texto complexo, não é um texto difícil. É o formato que vocês já escrevem, vocês já conseguem fechar na introdução. A introdução de vocês, de todos os candidatos, muito boa, segue essa estruturação, tá? O que precisa mudar em algumas pessoas, eu já pontuei para vocês, é a questão dos conectivos, para que a ideia fique bem fechadinha. Então lembra, conectivo, obrigatoriamente eu tenho que colocar início de parágrafo, aí olha a exceção, exceto na introdução, que eu vou deixar opcional. E eu prefiro que nem coloque na introdução, porque quando a galera coloca conectivo na introdução, aí vem com aquelas frases clichê. É de conhecimento geral. Como é que eu sei que é de conhecimento geral? Como é que eu sei que todo mundo sabe? Entende?
Gente, eu vou dar uma pausa no vídeo, eu disse que ia dar continuidade até terminar, mas a Cecília acordou, tô ouvindo só os gritos dela ali. Eu vou dar uma paradinha e aí eu faço um segundo vídeo pra terminar a introdução, tá bom? Beijo, gente!